Vamos ouvir uma palavra com o pastor Sinivaldo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, né? Revendo a face de cada um, tendo este companheirismo maravilhoso, precioso. Deus abençoe os irmãos também que estão pela internet, todos que podem crer nesta verdade que Deus está fazendo para nós nesses últimos dias, né? Eu quero ler aqui Êxodo, e ser também bem breve, Êxodo no capítulo 16, a partir do versículo 2, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Amém? Esta é a passagem que a gente vê dos filhos de Israel. Eles foram tirados da terra do Egito, e o profeta explica que isso é um tipo da igreja hoje, né? Nós estamos bem familiarizados com isto. Mas a verdade é que o Morbrana prega que todo movimento, ele produz uma multidão mista. Todo grupo, existe 3 classes de crente, né? E foi o que saiu ali do Egito pela mão de Moisés. Quando Moisés operou o fenomenal no Egito, atraiu a atenção dessas 3 classes de crente. E não saiu só verdadeiros. Pela mão de Moisés e os sinais que Moisés fez, saiu uma multidão mista. O Morbrana fala que todo avivamento, todo movimento, sai dali uma multidão mista. Nem todos estão ali porque são crentes na palavra. Uns saem porque estão atrás de sinais, prodígios e maravilhas. Outros, no caso de Israel, saiu por causa do medo, né, do faraó. Eles viram uma boa oportunidade de saírem do jugo de faraó. Viu Moisés ali com toda aquela autoridade, e eles saíram. Mas você sabe que muitos que saíram, eles não sabiam que eram personificadores, porque é isto que acontece quando uma pessoa ela personifica a verdade. Nem ela sabe que é um personificador. Você sabe que foi as provas do deserto, aquela situação difícil do deserto, que fez com que manifestasse os verdadeiros crentes. O Morbrana ensina isso. Que não é na bonança, na saúde, na alegria, que você manifesta o que você tem de melhor dentro de você. O Morbrana ensina que é na hora das provas, das lutas, das dificuldades, das divergências, que você põe para fora aquilo que você é. E o que aconteceu no deserto foi justamente isso. Eles saíram ovacionando Moisés, nosso grande libertador, o grande homem de Deus, veio nos tirar das garras de Faraó. Todos ovacionando Moisés, dando louvores a Deus por causa daquele homem. Até que chegou a hora da dificuldade, até que chegou a hora das divergências, até que chegou a hora em que eles estavam comendo, sabe o quê? 1 quilo de sal com Moisés. Porque é assim que diz a parábola, né? Você só conhece a pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela. Os filhos de Israel estavam ali comendo pão do céu, enviado de Deus. Comia de manhã e à tarde, eles recolhiam e comiam aquilo. Mas chegou a hora que eles não aguentaram mais aquilo. É como uma pessoa só conhece a outra quando convive com a outra pessoa. Podemos trazer isso para o casamento, né? O namoro, para se conhecer, para saber a índole um do outro, conhecer o que um gosta, o que o outro não gosta. Tudo isso faz parte para um casamento ser bem sucedido, porque quando chega o casamento é que você vai conhecer o que o marido gosta e o que a esposa gosta.
Aí começa a comer 1 quilo de sal um com o outro. No caso, pode ser 1 quilo de sal, pode ser um ovo, né? De repente começa a comer só ovo, só ovo, só ovo. A esposa diz, mas você só come ovo? Aí a esposa diz, mas você só compra ovo? Aí eu pensava que você gostava de ovo. Aí começa a descobrir qual que é o verdadeiro caráter um do outro. Eles saíram sob emoção ali do Egito, vendo aqueles sinais, aquele sobrenatural. Mas quando chegou, que eles começaram a conviver com Moisés, ele falou, mas esse Moisés aí é que nem nós, viu? Olha, ele entregou os 10 mandamentos, né? Datã, Coré, Abirão, por dizer, né? Esse homem aí recebeu lá na montanha os 10 mandamentos, e Deus falou com ele, mas olhando bem de perto aqui, ele é que nem nós. Ele é que nem nós. Tem fraqueza igual a nós. Começaram a conviver com Moisés. Foi aonde surgiu a personificação. Eu não tenho que ficar ouvindo Moisés. Eu já sei os 10 mandamentos. Eu posso ter uma mensagem paralela com esse homem aí e ter um povo ao meu redor. Por que eu preciso ficar só falando Moisés, 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 Moisés? Sendo que eu posso pegar o ensinamento dos 10 mandamentos e ter uma congregação para mim. Por quê? Personificadores. Aqueles homens nunca foram crentes na mensagem de Moisés. Eles saíram por causa da mensagem que Moisés tinha, por causa daquela comissão que Moisés tinha. Eles viram a oportunidade de sair da escravidão do Egito. Mas ao comer com Moisés no deserto, todo dia pão dos anjos, cedo e à tarde, eles ficaram com fastio daquilo. Mas só tem isso, Moisés? Você só sabe falar disso, Moisés? E aonde surgiu, caiu a máscara deles. Caiu a máscara. Você vê que as dificuldades nos coloca a usar máscara. É como essa crise que nós estamos passando. Na hora da crise você mostra quem você é. É na hora das dificuldades que você mostra o que está dentro do seu coração. Mas tem uma coisa, tem uma hora que nós vamos ter que tirar a máscara. A nossa máscara uma hora vai cair e nós vamos revelar o que nós temos por dentro. Com a máscara você olha para o irmão assim, não dá nem para conhecer direito, né? Você fica olhando assim, não sabe se o irmão está sorrindo, se está gostando. Aí quando ele tira a máscara, agora eu estou conhecendo o irmão. É isso que acontece com a multidão mista que sai sob um movimento de Deus. Todo movimento de Deus atrai essa multidão mista. E ali estão os personificadores, que lá na frente, na hora da dificuldade, na hora do convívio com o mensageiro, vai mostrar quem é. Eles conviveram com Moisés e ficaram muito felizes, né? Talvez eles saíram lá com vacas e tanto alimento do Egito. Aí chegou uma hora que acabou. Acabou e agora eles tinham que comer o que Deus tinha para eles. E eles começaram a comer 1 quilo de sal com Moisés. Chegou uma hora e falou, Moisés, não dá mais. Eu não gosto tanto disso aí, não. A gente gosta de comer carne, nós queremos carne. Foi a hora em que a máscara dos personificadores caíram. Eles não saíram do Egito porque criam no ministério de Moisés. Eles saíram porque viram uma oportunidade de se livrar do jugo do faraó. Viram uma oportunidade de deixarem de ser escravos. Mas uma vez lá no deserto, eles disseram, olha, nós não temos que seguir mais este homem. Ele já nos tirou do jugo do faraó, por que nós temos que seguir? Não é isso? Ele já mostrou para nós tudo o que nós queríamos saber, por que nós temos que ter agora, só falar o nome deste homem agora? Irmãos, eu vou ler aqui alguns parágrafos para ser bem breve. A gente pensa muita coisa para falar, acaba não falando nada. Mas a verdade é, os personificadores começam, mas não terminam. O profeta diz que o vencedor é aquele que termina. Você não conhece os personificadores quando sai do Egito. É no caminho, quando começa a caminhar com o mensageiro, que eles manifestam. E aí eles querem deixar a mensagem de quem os livrou das mãos do Egito, do faraó. E eles querem ter um ministério paralelo ao de Moisés. Agora, você pode trazer isso para cada mensageiro. Cada mensageiro foi ordenado por Deus e em cada movimento de cada mensageiro produziu 3 classes de crente. É isso que o profeta ensina. Nessas 3 classes de crente, tem os personificadores, os manufaturados. Eles manufaturam o que crê no mensageiro.
Mas na hora da divergência, na hora das dificuldades, a máscara deles cai. E eles revelam quem eles são. Veja aqui, nessa mensagem, quem é Jesus? Lembre-se, aqueles homens podiam fazer qualquer coisa que Moisés e Arão podiam fazer. Mas a única coisa Moisés sabia era um vindicado. Bem, ele nunca veio, Janes e Jambres, nunca veio para libertar os escravos. Mas depois que o libertador sai, o mensageiro sai, aí aparece aqueles que personificam a mensagem. Eles querem ficar com a mensagem, mas querem ter uma posição para eles. Eles não querem ficar ao lado do mensageiro. Olha, bem, ele nunca veio. Moisés veio em nome do Senhor para libertar os escravos, porque assim estava escrito. A tua semente peregrinará por 400 anos, mas eu vos farei sair. Moisés, pois tinha o assim diz o Senhor. Mas eles podiam personificar qualquer tipo de dom que podiam produzir. Eles sabem disto. Eles não deram atenção. Moisés não deu atenção às suas personificações. Eles permaneceram exatamente com a palavra. Deus finalmente declarou. Você sabe que ele disse que nos últimos dias, como James e Jambres resistiriam a Moisés, assim farão estes homens corruptos de entendimento quanto à verdade? E eles são tão somente personificações, de modo que fica um pouco confuso para o povo. A personificação. Algumas vezes você os repreende, mas ainda assim, não é que não goste deles, é porque você gosta deles. E se você tivesse um seu filhinho ali assentado ali fora, no meio da rua, e você saísse e dissesse, Júnior, querido, não acho que você deveria se assentar aqui? E se ele dissesse, vai cuidar do que é a sua própria conta, você lhe daria uma pequena surra. Do que é que vocês chamam isso? Uma pequena estimulação protoplásmica posterior. Vê? A personificação só serve para exaltar a coisa verdadeira. A personificação só serve para magnificar aquilo que é real. Mais um pouquinho aqui, rapidinho. Obra é fé espessada. Vou falar algo um pouco forte aqui por um minuto. Quando há tantas personificações falsas ao redor, recorde, meus irmãos, também se tem falado que eles estariam aqui neste tempo. Isto é exatamente assim, tal como foi nos dias de Moisés. Moisés desceu para levar a cabo a obra de Deus ante o povo, e ali estavam Jambres e Jambres também. Porém, quem foi o primeiro a fazê-lo? Quem profetizou primeiro? Foi Datã, Coré, Abirão ou foi Moisés? Quem teve a mensagem primeiro ali diante de Faraó? Foi Moisés ou foi James e Jambres? A mensagem de Moisés, a serpente de Moisés, foi magnificada quando ela engoliu a mensagem daqueles personificadores. Porque aqueles personificadores não tinham produzido primeiro. O profeta diz, uma nota de $1 verdadeira, ela tem que ser primeiro a nota de $1 verdadeira para depois a falsa. A falsa mostra que existe uma verdadeira. A prova disso é que a serpente de Moisés, a mensagem de Moisés, engoliu a mensagem daqueles James e Jambres. E aquilo serviu para magnificar Moisés diante de Faraó. Olha, James e Jambres. Então, estes outros eram personificadores. Personificadores, meu irmão, sai com a mensagem. Mas vai chegar uma hora que vai ter que mostrar o que são. É como nós aqui. As pessoas podem tomar isto para si, cada um de nós pode tomar isto para si. Eu vou mostrar quem eu sou, porque o que Deus viu que eu sou, eu vou ser. Vocês vão mostrar o que vocês são. E na hora da divergência, na hora das dificuldades, é assim que cada um de nós mostra a nossa cor. Porque quando vai tudo bem, é uma maravilha. Isso aí é entre casal, é entre pastor e membros. Enquanto está tudo bem, é uma maravilha. Mas quando chega a hora da divergência, da dificuldade, das contradições, aí você mostra o que você tem por dentro.
Olha, porque, veja, nós estávamos perdidos lá, sabemos disso, mas Moisés nos tirou. Agora você tem Datã, Coré e Abirão dizendo lá no deserto: nós já saímos mesmo do deserto, por que nós temos que seguir o Moisés? Né? Nós já ficamos sabendo o que é a revelação dos trovões, por que nós temos que ficar falando João agora? Né? Nós já fomos libertos do denominacionalismo, por que nós temos que seguir um homem? Eles não reconhecem. Olha aqui, há muitas personificações. Veja, Moisés permaneceu exatamente na Escritura. Deus disse: eu os trarei para fora. Ele disse: Moisés, eu te tenho enviado para fazer o trabalho. Moisés teve uma experiência, ele havia encontrado Deus, ele tinha a palavra do Senhor. A razão de que ele envia profetas é porque eles têm a palavra. A palavra do Senhor vem aos profetas, e eles não têm. E ele não tem só a palavra, mas a vindicação. Então, veja, há muitas personificações carnais tentando dizer que são profetas através das eras, porém eles se afastam da palavra do Senhor. Porém, um verdadeiro profeta permanece exatamente na palavra. Não esqueça essa citação. O profeta diz: não esqueça essa citação. Um verdadeiro profeta permanece com o assim diz o Senhor. Jesus nos advertiu nos últimos dias que aconteceria. Porém, um verdadeiro servo, profeta, nunca falha em permanecer exatamente com o assim diz o Senhor. Moisés permaneceu com o Senhor. Ele foi um sinal. Ele foi um sinal para Israel de seus dias de libertação. Estavam próximos. Ele foi um sinal para o Egito de seu fim, que ele estava próximo, porque foram tragados no mar morto. Mais tarde, todo o exército de Faraó, eles estavam no fim do seu poderio militar. E um profeta foi um sinal para o fim nacional. Pense nisto. Quão grande é Deus em simplicidade. Ele trabalha desta maneira. Amém? Eu creio que isso aqui é suficiente para nós, meus irmãos. Viu? A gente tinha bastante coisa para dizer aqui, mas eu creio que isso aqui é suficiente para cada um fazer um exame de si mesmo, porque você tem algo dentro do seu coração que vai ser manifesto na hora da dificuldade, na hora da falta de algo. Você vai manifestar o que você tem dentro de você. E quando Moisés fez aquele movimento, como todo movimento que o mensageiro faz, não atrai só verdadeiros crentes. Não se iluda. Toda a igreja existe 3 classes de crente. E à medida que vão caminhando com o mensageiro, vendo as falhas e as fraquezas que todo sacerdote tem. A Bíblia diz que todo sacerdote é constituído de fraquezas. Moisés tinha fraqueza. Os filhos de Faraó podiam dizer: esse homem Moisés, que diz ter os 10 mandamentos, a palavra, disse para nós casarmos com mulheres da nossa tribo, e ele mesmo casou com outra. Como é que pode um homem de Deus fazer uma coisa dessa? Não, os 10 mandamentos está certo, mas isso aí está errado. Como é que nós vamos ficar com um homem desse? Ele é cheio de falha que nem nós. Não, eu sou melhor do que Moisés. Eu tenho o meu casamento com os filhos de Israel correto aqui. E cria uma mensagem paralela, viu? Não tem como você deixar o mensageiro e não criar uma mensagem paralela. É como hoje nos dias em que João está profetizando de novo. Quem nos mostrou que a era terminou? Quem nos mostrou que os trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos? Eu pergunto para esses irmãos: quem mostrou para vocês? Quem profetizou primeiro para vocês? Que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais intercessão. Tudo isso que vocês pregam agora, vocês aprenderam de um homem, viu? Eu creio que o quinto de Efésios, o irmão Branham encabeça. O irmão Branham encabeçou no tempo dele. E aquele quinto de Efésios que foi encabeçado pelo William Branham no tempo dele, não sabia nada do que nós sabemos hoje, porque o profeta foi proibido de explicar. Um quinto de Efésio, ele é verdadeiro acompanhando a mensagem do dia. O mensageiro do dia é o cabeça do quinto de Efésios. Todos os mensageiros levantados têm um quinto de Efésios, mas estão encabeçados no principal mensageiro. O quinto de Efésios de João, a noiva tem um quinto de Efésios. Ela é encabeçada por João.
Agora você diz, como que a mensagem da terceira etapa vai sair de cada grupo que crê diferente? A mensagem, a noiva do último dia, ela é formada pela revelação dos 7 selos, dos trovões, de tudo o que foi revelado. A noiva sai dessas revelações. Mas primeiro, João teve que mostrar para nós o que são. Primeiro, João come o livrinho. A partir de João comer o livrinho, a noiva do último dia é formada. Não existe quinto de Efésios verdadeiro se não estiver ligado com João. Você vai ter outra mensagem paralela. É assim que eu creio. É assim que eu vejo o irmão Brana ensinar. Eu creio que o quinto de Efésios é encabeçado pelo irmão Brana. Esse quinto de Efésios que foi encabeçado pelo irmão Brana não sabia nada do que nós sabemos hoje. Precisou da noiva aparecer. Precisou de João comer o livrinho e encabeçar este quinto verdadeiro. Este quinto é encabeçado por João. Porque do contrário você tem uma mensagem errada, incompleta. Amém? Eu creio assim. Então eu creio que quando você não pode mais caminhar com o mensageiro, você vai ter que personificar. Porque você vai apontar para quem? Quem que os filhos de Israel... Para quem que os filhos de Israel poderiam apontar? Quem tirou eles do Egito? Quem que começou a boa obra na vida deles? Era Moisés. Como que agora eles vão largar Moisés e ter uma mensagem paralela? Vai levar os 10 mandamentos de Moisés à frente e vai mostrar quem que deu para eles. Amém? O irmão Brana, ele revelou todos os mistérios, mas quem comeu os mistérios foi João. Você tem um quinto de Efésios nos Estados Unidos que não comeu o livrinho. Mas você tem um quinto de Efésios aqui no Brasil que comeu o livrinho. E é bíblico, meu irmão. É bíblico. É João. A Bíblia diz que é João. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.